Estão prontos? Mais uma aula de revisão aqui no nosso canal, agora a parte de propriedade coligativa. Eu vou dizer uma coisa, vocês vão ficar fascinados com as aplicações que tem dessa matéria, com as mais diversas coisas que podem aparecer e com uma matéria tão simples e tão fácil de eu explicar. Ó, não deixe de colocar o seu curtir. Sabe o que está acontecendo? Eu percebi que mais de 80% das pessoas que estão assistindo o vídeo não seguem o canal. Então, se você está assistindo, dá aquela força, segue o canal, indica para o amigo, mostra esse vídeo. Vamos juntos melhorar a educação do Brasil. Mas vamos logo, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Galera, como eu estava dizendo, a parte de propriedades coligativas, ela é muito interessante. Primeiro, eu queria que vocês ouvissem esse nome, coligativa, depende da coligação das interações. Então elas acontecem quando eu coloco normalmente um soluto não volátil dentro de um solvente, tipo sal na água, um soluto não volátil dentro de um solvente. Agora olhem o que eu anotei aqui no início. As propriedades coligativas, elas são modificações das propriedades dos solventes causadas pela adição de um soluto não volátil. O que é que acontece com a água quando eu coloco sal? O que é que vai acontecer com o ponto de ebulição? O que é que vai acontecer com o ponto de fusão? O que é que vai acontecer com a pressão de vapor? E o que é que vai acontecer com a osmose? Vou explicar para vocês e depois vocês vão abrir um sorriso por entender e, sobretudo, ver quantas coisas são aplicadas. Gente, só guardem uma coisa, as propriedades coligativas, elas dependem apenas da quantidade e não da natureza do soluto. Michel, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que só depende de quanto eu estou colocando e não quem eu estou colocando. Se eu colocar açúcar ou sal, se a quantidade for a mesma, a variação da propriedade coligativa vai ser a mesma. Então não depende de quem, só depende de quanto. E as propriedades coligativas, elas são 4. Eu vou ter a tonometria ou tonoscopia, que mexe com a pressão máxima de vapor, a gente vai já ver, podem ficar tranquilos. Eu vou ter a criometria, que mexe com o ponto de congelamento ou ponto de fusão, é a mesma coisa. Eu vou ter a ebuliometria, que mexe com o ponto de ebulição. E eu vou ter a osmometria, ou osmocopia, que é quando a gente vai falar da pressão osmótica. Agora, olhem essas figuras aqui ao lado. Gente, esses processos eles estão totalmente relacionados à carne salgada, que em alguns cantos é chamado carne de charque, em outros é chamado simplesmente de carne salgada, em outros é carne de sol. Então você coloca sal e essas propriedades aqui ajudam a conservar o alimento. Então a conservação dos alimentos, propriedade coligativa. Peixe salgado, o velho bacalhau, quando você deixa lá salgado, é uma propriedade coligativa, a gente vai entender agora. Aquela história de nível do mar e altitude, onde é que cozinha mais rápido, onde é que entra em ebulição mais rápido, por quê? Como é que funciona a panela de pressão? Tá tudo aqui dentro. Como é que funciona a ebulição, a passagem para o estado gasoso, o congelamento, a osmose e a osmose reversa. Viram quantas coisas a gente vai ver nesse vídeo? Então vai ser fascinante esse nosso estudo. Vocês vão se empolgar, porque vocês vão sentir como a coisa ela é tranquila. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a pressão de vapor. Vamos imaginar o que é essa história dessa pressão de vapor. Eu vou pôr um recipiente bem aqui, e aqui dentro desse recipiente eu vou colocar água. Se eu colocar água, o que vai acontecer é que espontaneamente a água ela vai começar a evaporar. Então vão começar a aparecer moléculas aqui, ó. Se vão começar a aparecer moléculas, nada impede que uma molécula dessa bata no recipiente e volte. Então vai ter evaporação, mas vai ter condensação. Só que passado um certo tempo, depois que passa um certo tempinho, o que eu vou conseguir perceber é a seguinte coisa. Já evaporou tanto, já tem tantas moléculas aqui, ó, que a velocidade de evaporação, ela está igual à velocidade de condensação. Então, evapora
e condensa com a mesma velocidade. Se sai uma molécula, ela já volta, sai uma, ela já volta, sai uma, ela já volta, eu posso dizer que a quantidade de vapor não muda mais. E se eu medir a pressão aqui, como não muda mais, eu atingi o máximo que pode ter, eu tenho a pressão máxima de vapor. Então, numa definição, que nem precisa se aprofundar tanto, mas numa definição bacana, a pressão máxima de vapor é a pressão medida quando o líquido está em equilíbrio com o seu vapor. Quando evapora e condensa com a mesma velocidade. Como evapora e condensa com a mesma velocidade, não muda mais o vapor. Então eu tenho a pressão máxima de vapor. Para quem nunca tinha entendido, tá aí a situação. Agora, o que vai acontecer com essa tal dessa pressão máxima de vapor se eu dissesse assim, gente, vamos aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a agitação, mais moléculas vão passar para a fase gasosa e eu também vou aumentar a agitação da fase gasosa. Então, quanto maior a pressão, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Sabe outra coisa que dá para perceber que eles podem cobrar? Se eu falo que uma substância é mais volátil, cara, o que é mais volátil? É que escapa mais fácil. Se ela escapa mais fácil, se ela vai para o gasoso mais fácil, eu posso dizer que quem é mais volátil também tem a maior pressão de vapor. Então, quando o cara diz assim, um líquido tem pressão de vapor alta, o que é que ele está dizendo? Que tem muito vapor. Se tem muito vapor, ele é muito volátil. Então a gente vai pensar assim, gente, para ficar fácil. Pressão de vapor é a pressão feita pelo vapor. Quando é que ela é alta? Quando tem muito vapor. Agora, pensem no recipiente aqui, ó. E eu digo assim, galera, vamos pôr água. Agora, só que não é água só. Eu vou colocar aqui dentro sal. Eu vou ter Na+, Cl-. Você sabe que quando um soluto se dissolve na água, ele atrai a água e a água atrai esse soluto. Então é como se o sal agora ele segurasse a água. Poxa, se o sal está segurando, prendendo a água, quer dizer que a quantidade de água que vai conseguir escapar é menor. E por que vai escapar menos água? Porque o sal está segurando, prendendo, travando. Então eu posso dizer que quanto mais sal, quanto mais soluto, mais eu vou segurar a água. Então menor é a pressão máxima de vapor. Então essa é a primeira propriedade coligativa. Quando você coloca sal, o sal segura a água. Se o sal segura a água, prende a água, ela não vai conseguir escapar, eu estou diminuindo a quantidade de vapor, vai diminuir a pressão de vapor. Isso é tonometria, gente. E das propriedades, eu digo sem medo, é a menos importante. A menos importante é essa daqui. E eu tinha colocado lá no nosso mapinha essa ideia. Vamos só revisar já, ó. Tonometria. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Aumentou a temperatura, agitou, aumenta a pressão de vapor. Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Se é mais volátil, escapa mais. Se escapa mais, maior pressão de vapor. E quanto mais sal, menor a pressão de vapor. Porque o sal segura a água. Se o sal segura a água não vai escapar, eu vou ter uma pressão de vapor mais baixa. Então, quanto mais sal, menor a pressão de vapor. Aprendemos tonometria. Vocês sabem como é que isso pode cair numa prova? Imaginem que ele dá um gráfico com esse formato aqui, ó. Exatamente assim. Ele chega e diz que o gráfico é pressão máxima de vapor em função da temperatura. Vocês sabem que quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então aqui eu tenho a substância 1 e a substância 2. Ele pergunta, quem é a mais volátil? Aí tu vai olhar, na mesma temperatura, aqui ó, na mesma temperatura, vocês podem ver que a substância 1 está fazendo mais pressão de vapor. Se na mesma temperatura a substância 1 tem mais vapor, significa que ela é mais volátil. E a substância 2 é menos volátil. Aí se o cara dissesse, um é água e outro é água e sal, quem é o mais volátil? É a água. Porque quando eu coloco sal, o sal segura a água e a água se torna menos volátil. Então isso pode cair. E é você que vai errar? Nunca, nunca. Vamos para a próxima. A próxima eu acho a mais fácil de explicar. Vocês vão gostar dessa. E depois a gente deriva um bocado de coisa legal. Ó, imaginem agora que eu tenho uma panelinha. Vou desenhar uma panela feia, mas vocês vão entender. Tá aqui a minha panela horrível. Não tá tão horrível assim não. Aí eu vou colocar água.
Quanto é o ponto de ebulição da água em condições normais? O ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Aqui do lado eu vou comparar com outra panelinha, está aqui a minha outra panelinha. Só que essa minha outra panelinha bem aqui, ó, o que eu vou ter aqui dentro é água, só que eu vou colocar sal. O pensamento de vocês tem que ser o mais simples para vocês lembrarem na hora da prova. Poxa, se eu coloco sal, o que é que esse sal vai fazer? Vai segurar a água. A água, para passar para o estado gasoso, quando tem a pressão normal, a pressão atmosférica, um ATM, nível do mar, precisa de 100. Agora, se tiver sal, pô, se tiver sal, o sal está segurando a água, gente, tá lá. A água querendo ir embora e o sal segurando. Então, vai dar certo 100? Com certeza que não. Então, o que é que eu posso dizer? Que o ponto de ebulição aqui vai ser maior do que 100 graus Celsius. Se o ponto de ebulição vai ser maior do que 100, vai ser 105, 110, eu posso dizer que um alimento, ele cozinha mais rápido quando tem água e sal do que quando tem só água. Porque quando tem só água, qual é a temperatura máxima? 100. E quando tem sal, passa de 100. Então ele vai cozinhar acima de 100. Então eu posso dizer, ó, que quando tiver água e sal, cozinha mais rápido. Agora só não confunda uma coisa. Ele cozinha mais rápido porque vai cozinhar numa temperatura maior. Mas se eu colocar as duas panelas ao mesmo tempo no fogo, aqui entra a 100 graus, entra em ebulição primeiro. Então, entra em ebulição mais rápido. Por que que entra em ebulição mais rápido? Porque só precisa de 100. Chegou no 100, entra em ebulição. A outra tem que ir até 110 para conseguir entrar em ebulição. Mas o fato de ir até 110 vai cozinhar o alimento lá a 110. Então o alimento vai cozinhar mais rápido. Por isso não confundam. Uma coisa é entrar em ebulição. Outra coisa é cozinhar o alimento. Isso já é uma técnica que é usada na culinária, né? Tem algumas pessoas que usam bem. Se você coloca sal, você cozinha mais rápido. Beleza. Acabamos de aprender a ebuliometria. Quanto mais sal, maior o ponto de ebulição. Eu coloco sal, o sal segura a água, eu aumento o ponto de ebulição. Eu quero com vocês agora, deixa eu só dar uma olhada aqui. Olhem o que eu pus bem aqui. Ebuliometria e criometria. O que é que a gente viu para revisar? Porque a gente vai estudando, revisando e revisando. Se eu disser que eu tenho só água, tu já grita aí para mim, porque tu tá aprendendo e tá feliz. Diz assim, porra, tô aprendendo, isso aqui não esquece de jeito nenhum. Aqui eu tenho só água. Aqui eu tenho água mais sal. O que é que o sal faz? Segura a água. Se eu disser que o ponto de ebulição aqui é igual a 100 graus, eu posso dizer que o ponto de ebulição aqui, com certeza, é maior do que 100 graus, porque o sal está segurando. Então, quando eu penso na água sozinha e na água com sal, o que é que vai acontecer? O fato de eu adicionar sal faz com que a gente tenha um aumento do ponto de ebulição. Então eu vou ter aqui um novo ponto de ebulição, bem aqui, e esse meu novo ponto de ebulição, certamente ele é maior do que 100. Vamos colocar um exemplo, tá? Vamos supor que a gente chegou em 110 graus. Então eu coloquei sal, eu aumentei o ponto de ebulição. E o congelamento, vocês já pensaram? Vamos pensar de forma bem fácil. Eu vou pegar, depois eu volto para esse desenho que é super importante. Imaginem que a água vai congelar. Cara, para ela congelar, uma molécula de água tem que se aproximar da outra. Então vem uma água, vem a outra, elas se aproximam, ajusta e congela. Se tiver sal pelo meio, como é que vai conseguir congelar? Ela chega aqui, a outra chega aqui, o sal está aqui. Ele não deixa a água encostar. Então, se ele não deixa, eu vou ter que pegar a água, vou ter que esfriar mais a água para aproximar e ela vai jogar o sal fora. Então, quando a água vai congelando, a maior parte do sal vai sendo expulso. Mas para eu conseguir fazer esse movimento, a 0 graus não dá.
Porque a 0 graus ela aproxima, mas o sal está atrapalhando. Então o sal, ele atrapalha o congelamento. Para congelar, vai precisar de uma temperatura abaixo de zero, -5, -10. Tem algumas substâncias que eu coloco na água que não deixam a água congelar nem a -30. Vocês sabem que em países muito frios, por exemplo, vocês têm um negócio chamado anticongelante, porque no motor do carro tem um radiador que se coloca água. Se a água congelar a zero, como ela sofre uma dilatação, ia quebrar o radiador. Aí eu boto um anticongelante. É uma substância que não deixa a água congelar, não deixa a água se aproximar. Ela só vai congelar a -30, -40. Então, o que é que acontece? Vamos voltar para cá. Sorriso no rosto e atenção. O que é que acontece quando eu tenho água e coloco gelo? Coloco o gelo, essa água vai esfriando, 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 esfriando. Se essa água chegar até 0 graus Celsius, ela congela todinha, então ela vai congelar. Então a água, quando eu vou esfriando, ela congela a zero. Agora, se tiver água e sal e eu colocar o gelo, vai esfriando, 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 chegou a zero, não congela. Por quê? Porque o sal está atrapalhando. Vai ter que baixar de zero. Então eu posso dizer que para congelar isso aqui tudo, esse ponto de congelamento, ele é abaixo de zero. Como eu disse, pode ser -10, pode ser -30, mas ele é abaixo de zero. Então vocês viram que ao adicionar sal, eu não deixo congelar. Se eu não deixo congelar, eu consigo manter a água líquida abaixo de zero. Olhem que coisa bacana. Eu acho que esse gráfico aqui ele é muito importante. Ela congelava a zero, agora ela vai congelar abaixo de zero. Vamos supor que esse valor aqui seja -10 graus Celsius. Se esse valor ele for -10 graus Celsius, a água só congela abaixo de -10. Então, abaixo de -10, ela vai ser sólida. Entre -10 e 110, ela vai ser líquida. E acima de 110, ela vai ser gasosa. Eu vou até colocar aqui valores diferentes, porque não é obrigado que a variação para cima ou para baixo seja a mesma. Aqui vai ser -15. Eu estou fazendo só uma suposição. Então, ó, vocês viram que aumenta o ponto de ebulição, porque a água segura ali, o sal segura a água, e baixa o ponto de fusão, baixa o ponto de congelamento. Por que que baixa? Porque o sal atrapalha, o sal não deixa congelar. Então, o intervalo onde existe água líquida torna-se muito maior. A água normal, ela fica líquida entre 0 e 100. Quando eu coloco sal, ela fica líquida abaixo de 0 e acima de 100. O intervalo torna-se maior. Aí aquelas questões clássicas. Vocês lembram que se eu pegar aqui um isopor, colocar no meu isopor aqui água, gelo e sal, o que é que vai acontecer? Se tem sal, não vai deixar congelar a água a zero. Então eu posso atingir aqui uma temperatura abaixo de zero. Ó. Eu posso ir abaixo de zero sem congelar. E aí, quando eu boto a latinha, eu vou atingir uma temperatura menor. Então, a latinha de cerveja, a latinha de Coca-Cola vai gelar mais rápido, porque quando eu tenho sal, eu consigo atingir temperaturas da água líquida abaixo de zero. Se não tivesse sal, a temperatura mínima que teria a água líquida seria 0 grau. Quando eu coloco sal, eu atinjo -5, -10, uma observação legal. Quando você tem um isopor que você vai vender ali a sua cervejinha e você coloca sal para deixar numa temperatura abaixo de zero. Eu poderia botar açúcar? Eu digo, poderia. Por que que não se usa açúcar? Porque o açúcar ele é mais caro. E 2, porque o açúcar atrai bicho. Aí você pegaria o seu isopor com a sua cerveja, venderia com o tira-gosto de barata, né? Tira-gosto de formiga. Iria encher de outros bichos que iriam querer o açúcar. Quando você coloca sal, não tem quem queira. Você consegue deixar ali numa temperatura mais baixa, porque o sal não deixa congelar, gela a sua cervejinha e toma numa boa. Gente, esse é o mesmo procedimento quando você tem uma estrada congelada. Quando eu tenho estrada congelada, ela congela em que temperatura? 0.
Agora, se você colocar sal, vai congelar abaixo de zero. Imagine esse exemplo que a gente colocou aqui. Vai congelar o quê? A -15. Então, se a temperatura do estado ou da cidade onde está tendo esse gelo for -10, vejam que -10 a água vai ficar líquida. Então, a -10, se eu colocar sal e eu jogar até -15, se a temperatura for -10, vai derreter aquele gelo que está na estrada. Então, o fato de eu colocar sal ali no gelo é para baixar esse ponto de fusão, baixar esse ponto de congelamento e a água ficar líquida. Eu colocar o congelamento lá para baixo e fazer com que a água vire líquida para evitar o deslizamento e acidente dos automóveis. Isso aqui não cai pouco não, cai muito. E você vai acertar. Então, sempre pensem, o sal, ele segura a água, então o ponto de ebulição fica maior. E o sal atrapalha o congelamento, então o ponto de congelamento diminui. Eu consigo ter água líquida abaixo de zero e acima de 100, quando eu coloco sal. Olha a coisa aparecendo e você entendendo. Vamos agora para uma coisa legal pra caramba. Gente, aquele lance da altitude. Vamos lembrar que para a água escapar para o estado gasoso, para ela entrar em ebulição, ela tem que vencer a pressão atmosférica, que é a coluna de ar que tem acima da nossa cabeça. À medida que você vai subindo uma montanha, a coluna de ar vai diminuindo. Então, se eu tiver aqui, ó, no nível do mar, bem aqui, imaginem que eu estou aqui, eu tenho uma pressão que é 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. À medida que eu vou subindo, estou bem aqui, ó, vocês veem que eu já estou numa altitude, sei lá, que aqui daria uns 3.000. Se são 3.000 metros, a coluna de ar na minha cabeça é menor do que a coluna de ar que tem aqui na minha cabeça. Então, significa que se eu tiver uma panela bem aqui, para a água escapar para o estado gasoso, vai ser mais fácil, porque a pressão segura a água. Se a pressão está cada vez menor, a água vai embora cada vez mais fácil. Então, eu posso dizer que quando vai diminuindo a pressão externa, se vai ficando o ar mais rarefeito, a pressão ela vai diminuindo, vai baixando o ponto de ebulição. A água entra em ebulição cada vez mais fácil. Ao nível do mar, tem 1 atm, precisa de 100. Lá no Everest, vocês podem ver, até eu coloquei aqui, ó, a 3.000 metros já é 527 milímetros de mercúrio, já é bem menos do que os 760. O Everest, a 8.000 metros, a pressão é tão baixa, gente, que o ponto de ebulição da água é em torno de 70. Inclusive, é difícil cozinhar no Everest. Muitas vezes se leva alimentos já feitos, já processados, porque como a água só chega a 70, não dá para congelar, não dá para, no caso, cozinhar alguns alimentos. Então, olhem que legal. Quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição, porque mais fácil a água escapar. Então, um ponto de ebulição muito baixo, eu vou tentar cozinhar alguma coisa numa água que está a 70, vai demorar uma infinidade. Então eu posso dizer que ao nível do mar, como ponto de ebulição é 100 graus Celsius, cozinha mais rápido. Agora, lá em cima, eu vou dizer que como a pressão é muito baixa, o ponto de ebulição é muito baixo, como eu disse aqui, 8.000 no Everest, o ponto de ebulição é em torno de 70. A 70 graus, eu vou tentar cozinhar até um ovo, vai demorar um tempão, então é difícil cozinhar. Então aqui cozinha muito devagar, cozinha devagar. Então, quanto mais alto, menor o ponto de ebulição, porque a água vai escapar mais fácil e, consequentemente, mais vai demorar cozinhando. Isso cai, você acerta. Panela de pressão. Panela de pressão, vocês imaginem que eu coloco água bem aqui, fecho a panela. Essa água começa a passar para a fase gasosa, começa a aumentar a pressão aqui. Se começa a aumentar a pressão, é como se eu segurasse a água ali. E se eu seguro essa água que está aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar o ponto de ebulição.
Quanto mais pressão eu fizer ali na panela, mais presa fica a água. Quanto mais presa tiver a água, maior é o ponto de ebulição. Gente, uma panela de pressão, ela pode chegar até um ponto de ebulição de 120 graus Celsius. Lembre que o ponto de ebulição normal da água é 100. Se eu chegar a 120, eu vou cozinhar muito mais rápido, porque o alimento ele cozinha nessa parte líquida, né? Então, se ele cozinha aqui na parte líquida, se for numa panela normal, qual é a temperatura máxima que ele vai cozinhar? 100. Agora, se for na panela de pressão, ele cozinha acima de 100. Duas coisas na panela de pressão. Sempre tem que ter cuidado para essa válvula estar limpa, porque às vezes os imundos porcos deixam essa válvula suja, porque se a pressão aumentar demais, tem que escapar para não explodir a panela. Se essa válvula tiver imunda, essa panela vai explodir. E se a panela explodir, a merda é completa, porque a tampa sobe, ação e reação. A tampa sobe, a panela desce. No que a panela desce, o fogão empena, o teto fica decorado e o feijão se espalha como textura das paredes. Ou seja, você completou a decoração da sua cozinha na explosão da panela de pressão. Por isso que essa panela aqui tem até uma válvula de alívio bem aqui, ó. Se essa válvula não funcionar, esse botãozinho azul aqui, ele é ejetado. Aí você vai dizer, Michel, e se eu estivesse olhando? Vai tacar na tua cara e tu vai levar uma porrada, porque tu tá olhando para a panela lá com a cara enfiada na panela. Isso daqui é a última esperança. Se tiver entupido, aí ele sai e a panela tira a pressão de dentro. Também a gente precisa saber que depois que a panela atingiu a pressão, pode baixar o fogo. Porque ela já chegou na temperatura máxima. Para que você vai ficar com fogo alto se você não consegue mais aumentar a temperatura? Então atingiu a pressão, baixa o fogo para economizar o gás. Porque, gente, gás é caro demais. Então a economia sempre é válida. Guardaram mais essa informação? Viram como isso cai? Bora para a última parte que eu separei. Osmose. Osmose, gente, é a passagem espontânea do solvente de onde está menos para onde está mais concentrado. A gente poderia pensar assim: o lado que está mais concentrado, que tem mais sal, por exemplo, vai puxar a água com mais força. Então gera uma pressão de sucção, uma chupada mesmo, uma pressão de sucção, fazendo com que o solvente se desloque de onde está menos para onde está mais concentrado, para que as concentrações fiquem iguais dos dois lados e eu atinja o equilíbrio. O objetivo de tudo é sempre atingir o equilíbrio. Então aqui não é diferente. O objetivo é atingir o equilíbrio. Aí vocês veem que o solvente vai passando e esse lado vai subindo. Então sempre espontaneamente o solvente vai passar de onde está menos para onde está mais concentrado. Eu vou ter uma pressão osmótica que se chama π. Então eu vou puxar essa água e essa água vai fazer o lado subir. Então a gente lembra que esse lado que está menos concentrado aqui no começo é hipotônico. E esse lado que está mais concentrado é hipertônico. E o solvente vai de onde está hipo para onde está hiper, com o objetivo de ficar iso, que é igual. Agora, e a osmose reversa, que a gente está usando tanto para dessalinizar a água do mar? Pô, se a osmose reversa, eu tenho que reverter o processo. Se a osmose é espontânea, reverter um processo espontâneo só pode ser uma coisa forçada. Então, vocês vão imaginar que eu tenha aqui a mesma situação. O normal é o solvente fazer isso aqui e a água subir. O que é que eu tenho que fazer para inverter? Eu vou botar um êmbolo bem aqui, ó, e eu vou exercer uma pressão mecânica, uma pressão externa. E essa pressão eu vou empurrar esse êmbolo e à medida que eu forçar, a água vai à força para cá. Então, quando eu olho, a água ela vai começar, eu tenho a membrana aqui, a água vai começar a passar até que eu inverta aqui o processo. A água vai de onde está mais
para onde está menos. Então, se eu tiver água do mar, eu vou espremendo ali a água do mar e eu vou tirando a água. Só que isso gasta dinheiro, né, gente? Porque se eu estou fazendo pressão, força sobre área, estou realizando um trabalho, estou gastando energia, então esse processo, ele é um processo caro. Não confundam caro com inviável. A coisa, ela pode ser super cara, mas ser viável, depende da necessidade. Por exemplo, em locais que não tem água própria, água potável, água pura, água sem sais, eu tenho que obter a partir da água do mar. Então, aquela na região dos tigres asiáticos, aqui mesmo no Brasil, em alguns locais, Barcelona, na Espanha, já se obtém muito água a partir da osmose reversa. É cara, mas quando tem-se necessidade, tem-se que fazer. Então, quando você ouve caro, não lembre inviável. Lembre, é caro, mas dependendo da necessidade vai ser viável. Então, o que diz se é ou não viável é a necessidade, não só o preço. Claro, se eu tiver duas possibilidades, uma barata e uma cara, eu vou usar a barata. Mas se eu só tenho uma e ela é cara, eu não vou poder parar de beber água, então eu vou ter que fazer a osmose reversa, mesmo sendo um processo caro. E eles amam, tá? Então, osmose reversa, eu espremo é o nome meu usual, a água do mar, eu tiro a água e o sal vai ficando. Eu estou forçando isso a acontecer. Então, o processo de osmose reversa. E, gente, vamos falar um pouquinho de conservação de alimento, para a gente terminar nossa super aula de propriedade coligativa. Conservação de alimentos. Qual é a maneira mais comum? Botar na geladeira. Porque quando eu boto na geladeira, eu diminuo a temperatura, diminuo a agitação e as reações onde nós temos a decomposição ou a degradação ficam mais lentas. Então, dentro da geladeira, o resfriamento é uma maneira de você conservar o alimento. Qual é a maneira logo depois do resfriamento? Congelamento. Quando você coloca no congelador, aí você aumenta mais o tempo onde aquele alimento vai estar conservado. Aí vocês perguntam, pô, Michel, mas por quê? Porque, gente, quando eu congelo, a água, que é o meio onde vários micro-organismos precisam se desenvolver, ele fica congelado, sólido. Então impede a proliferação de micro-organismos e como a temperatura está muito mais baixa, as reações de decomposição também estão muito mais lentas. Então congelar faz com que você aumente muito a durabilidade daquele alimento. Então você tem resfriamento, a geladeira a temperatura é 8, num freezer bom é menos 18, quanto menor essa temperatura, claro, mais tempo eu vou poder manter aquele alimento ali. Então isso é importante que nós saibamos. Outra forma super comum de conservação de um alimento, salgar. Salgar, que é o que se faz com a carne de charque, que é o que se faz com o bacalhau, nada mais é do que colocar alguma substância para absorver água. A água ela vai sair de onde está menos para onde está mais concentrado. Processo de osmose, usado há milênios na conservação de carnes. Então você salga aquela carne e você promove a conservação, você tira a água, porque ao desidratar, você está tirando o meio onde ocorre a maior parte das reações e a proliferação dos micro-organismos. Então tirar a água, desidratar, é uma forma de conservar o alimento. E eu posso desidratar por osmose, eu posso desidratar por aquecimento. Só que quando você desidrata por aquecimento, às vezes você perde as características dos alimentos. Por exemplo, proteínas podem se desnaturar. Quando você desidrata por osmose com sal, nem tudo é interessante colocar sal, né? Por exemplo, se eu tenho algo doce, colocar sal vai tirar o sabor. Então eu tenho que ter a maneira correta para a conservação de cada alimento. E por último, vale a pena falar de pasteurização, que nada mais é do que aquecer a substância a uma temperatura
abaixo do seu ponto de ebulição, não é para entrar em ebulição, mas é para matar os micro-organismos e permitir que aquele alimento se conserve mais tempo. Isso é muito feito com leite, isso também é feito muitas vezes com cervejas. Então, quer dizer, tem vários alimentos que são pasteurizados, são aquecidos a uma temperatura alta, mas abaixo do ponto de ebulição, matando micro-organismos e diminuindo a velocidade de decomposição. Com isso, gente, a gente conclui essa aula de propriedades coligativas e eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que vocês pegaram e que vocês lembraram. Panela de pressão, altitude, a história de congelar, colocar sal para derreter ali o gelo das estradas. Por que que gela mais? Porque o sal não deixa congelar e a água vai para baixo de zero. Então, tanta coisa legal numa mesma aula, né? Fico feliz quando a gente tem uma aula que tem tanta interatividade assim. Para vocês aí, lembrem que eu tô na torcida, um beijo imenso e a gente se vê em outro vídeo.